Boa tarde, eu sou Alexandre, bioquímico do LACEN Florianópolis, e o intuito desse vídeo hoje é passar algumas dicas sobre a coleta e o envio do sangue para a realização do teste de IGRA. Basicamente existem dois tipos de amostra que vocês podem enviar para o laboratório. O sangue heparinizado, que é coletado em tubos de heparina, é uma coleta de sangue tradicional, que vocês já estão acostumados, só que é feita em tubo de heparina. Existem dois tipos de tubo de heparina no mercado. O mais tradicional é este de tampa verde, que tem heparina sódica, mas existe também um de tampa azul bem escura, que é o de heparina de lítio. Esse segundo tubo ele é utilizado para fazer o exame toxicológico dos motoristas de caminhão. Independente do tipo de heparina, qualquer uma das duas amostras pode ser feitas, pode ser realizado o teste de IGRA. Essa coleta ela deve chegar no laboratório dentro de 52 horas e o transporte pode ser refrigerado. Então é uma coleta normal, de sangue normal, pode ser realizada com vácuo ou com seringa, só transferir o sangue para dentro do tubo, e ela pode ser transportada refrigerada. A única coisa que vocês precisam se atentar é que no mercado existem três tamanhos de tubo de heparina: o de 4 ml, o de 5 ml e o de 9 ml, que foram esses que eu mostrei. Para a realização do teste, eu necessito de 4 ml de sangue, no mínimo. Então, se você for utilizar um tubo de 4 ml, você tem que ter certeza de que coletou os 4 ml, perfeito? A segunda maneira de coletar é coletando o sangue direto nos tubos do kit do IGRA. Neste caso, existem algumas particularidades. Primeiro, os tubos não são apenas um transportador de amostra. É nos tubos que ocorre a liberação e a produção de interferon gama que vai ser dosado futuramente. Então, essa coleta ela tem alguns detalhezinhos que são importantes e que podem favorecer ou dificultar a realização do exame. Primeira coisa, para o coletador experiente, quando você faz punção sanguínea e principalmente vai coletar a vácuo, a hora que você perfura a rolha do tubo com a agulha, o sangue verte com bastante vontade, principalmente uma coleta de hemograma, um exemplo. No caso do IGRA, os tubos eles são calibrados internamente para puxar apenas 1 ml de sangue, então a quantidade de vácuo interna é muito pequena. Então, primeira dica, quando você fizer a perfuração da rolha do tubo, você vai ver que o sangue ele não verte, ele goteja muito lentamente. Então, conselho, funcionou, viu que está vertendo, gotejando, conte até 15 pausadamente, antes de remover o primeiro tubo e colocar o segundo tubo. Colocou o segundo tubo, conte de novo até 15 pausadamente e assim sucessivamente. Para fazer a coleta nos tubos do kit, serão necessários coletar 4 tubos, na sequência, cinza, verde, amarelo e roxo. Cada tubo desses, como eu falei, ele vem calibrado para puxar 1 ml. E você vai saber que puxou a quantidade de sangue total quando o sangue atingir essa marquinha preta aqui. Ó. Tem que ficar entre o início e o fim dela. Depois de coletado, como eu expliquei, esse tubo ele faz parte do teste. Então a agitação do sangue não deve ser aquela agitação tradicional que a gente faz vertendo o tubo de um lado ao outro. Por quê? Porque na parede desses tubos tem proteínas que estimulam a produção de interferon. Então você tem que fazer uma agitação de forma bem delicada para que não ocorra hemólise dessa amostra e a hemólise inviabiliza o teste. Como é que se faz a agitação? Você pega a mão espalmada, põe os tubos na palma da tua mão, segura com o polegar e agita desta forma, lentamente, por 10 vezes, para cima e para baixo. Verifica se todas as paredes do tubo ficaram recobertas de sangue, senão você gira os tubos e repete mais 10 vezes. Depois de feita essa agitação, você tem que armazená-los fora da geladeira, não pode ser refrigerado. Se refrigerar, a reação não ocorre. Você tem que colocar numa caixa de transporte sem gelo, pode ser caixa de isopor, qualquer caixa de transporte, mas ela não pode estar gelada
E essa coleta feita direto nos tubos do kit, ela tem que ser enviada no mesmo dia e tem que chegar até às 5 horas no LACEN. Por que isso? Porque chegando aqui tem um segundo processo da amostra que ela vai ficar incubada em 37 graus por 24 horas, para depois, no outro dia, a gente começar a fazer a análise. Então, por causa dessa particularidade, a gente recebe as amostras do IGRA de segunda a quarta-feira, perfeito? Tem que chegar até às 5 horas da tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham referente à coleta, vocês podem ligar para o LACEN ou pegar no manual interativo na página do GAL, do LACEN, que tem as explicações de como se transporta a amostra, qual é o tempo de coleta e qual a quantidade mínima. Sempre lembrando, tem que coletar e ter certeza que chegou nessa medida. Se for coletar com seringa, vamos supor que vai fazer uma coleta de criança, você coleta que fica bem demorado, contar até 15, né? A coleta de criança pode ser feita com seringa, mas daí na hora de passar para o tubo, a gente recomenda que você abra todos os tubos, retire a agulha da ponta da seringa e verta o sangue pela parede do tubo até atingir aquela marquinha. Perfeito?